quando você tem as oportunidades que o Corinthians teve no primeiro tempo e você não mata o jogo diante do Flamengo, não tem jeito. Você tem um alto risco de sofrer a derrota. E foi o que aconteceu com o Corinthians. É só para mostrar como o Flamengo é um time consistente e como o Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo ontem. O Flamengo ficou nas cordas no primeiro tempo e o Corinthians não soube aproveitar o momento em que o Flamengo estava nas cordas. Quando o Flamengo faz o gol de empate, meu amigo, era Deus nos acuda pro Corinthians. E o que aconteceu foi exatamente isso. Numa jogadaça do Carrascal, que a gente até comentou aqui no programa, no programa passado, né? O seguinte, o Carrascal tem que ter mais minutos. Esse cara é muito bom de bola. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos continuar repercutindo tudo que a imprensa falou sobre esse Corinthians e Flamengo. O Flamengo venceu de virada, né? Um jogaço. O primeiro tempo muito dominante do Corinthians, o segundo tempo muito dominante do Flamengo. E a imprensa lá do Rio de Janeiro, ela pôde comentar, eles falaram tudo sobre esses jogos, pontos positivos e negativos de cada equipe. E é isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhar o programa SBT Esportes Rio na íntegra. 8 rodadas. E a vitória do Flamengo ontem, embora para muita gente não foi uma vitória merecida, mas o que importa é bola na rede. No primeiro tempo a gente pôde ver um Flamengo irreconhecível. Mas eu nem vou entrar no debate do parte física, porque vários jogadores que começaram essa partida não foram titulares na quinta-feira. Então, assim, eu acho que o problema do Flamengo no primeiro tempo não foi a parte física, foi a parte tática. Porque o Dorival Júnior, ele pegou o Felipe Luiz de surpresa quando ele recua o Ranieri como zagueiro. E aí a gente pôde ver o Carrascal, que foi uma grande novidade, e para mim, uma novidade assertiva do Felipe Luiz, e depois a gente vai falar sobre o Carrascal. O Carrascal estava perdido na marcação. Ele não sabia em quem ele dava combate. Se era no Ranieri, que estava atuando como zagueiro pelo lado esquerdo, ou se era no lateral esquerdo do Corinthians. Então, a todo momento, a gente podia ver o Carrascal olhando para o Felipe Luiz, falando assim, o que eu faço? O que eu faço? Enquanto isso, o Corinthians tirava proveito em lançamentos com o Yuri Alberto, inclusive tirando proveito também da má fase do Léo Ortiz e também do Léo Pereira. Esses dois zagueiros, eles não estão vivendo os melhores momentos. E o Yuri Alberto, ele teve muitas oportunidades para poder balançar a rede. E não só no pênalti, que eu acho que assim, ele cometeu um erro absurdo na cavadinha, e depois a gente também pode falar sobre isso. Mas o Corinthians, ele teve muitas chances no primeiro tempo de matar o jogo. E quando você joga contra o Flamengo e você tem essas oportunidades e você não mata o jogo, não tem jeito. Uma hora isso pode voltar contra você. E no segundo tempo, o Felipe Luiz, através de substituições e, obviamente, orientando os jogadores, ele ajustou a parte de marcação do Flamengo, ajustou essa parte tática e, com isso, o Flamengo conseguiu ser melhor em campo. Tanto é que finalizou mais que o Corinthians no segundo tempo, tomou um gol aos 2 minutos, isso precisa ser dito, mas o time não se perdeu, ou seja, continuou focado na partida, conseguiu um empate com o Arrascaeta em um golaço, gol de craque mesmo, que é extremamente difícil. Quem já jogou um pouquinho de futebol sabe como é difícil fazer o gol que o Arrascaeta fez, conseguiu um empate aos 9 minutos, e aí, através de um banco de reservas maravilhoso, o Felipe Luiz conseguiu melhorar ainda mais a equipe, colocando Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Alexandro. Então, assim, são jogadores que a gente está falando aqui que seriam titulares em vários outros clubes, mas começaram no banco de reservas, entraram no segundo tempo e mudaram a partida. Então, essa vitória do Flamengo é uma vitória de time que vai brigar sim pelo título do Campeonato Brasileiro, mas uma vitória que mostra que o Felipe Luiz é um baita treinador, porque ele percebeu onde ele errou, tentou ajustar ainda no primeiro tempo sem as substituições, no intervalo ele teve tempo para orientar os jogadores, orientou os jogadores, o time melhorou na parte tática e com isso conseguiu uma importante vitória de virada em cima do Corinthians, que é muito difícil vencer dentro da Arena Neoquímica, a gente sabe disso. Mas repito, quando você tem as oportunidades que o Corinthians teve no primeiro tempo e você não mata o jogo diante do Flamengo, não tem jeito. Você tem um alto risco de sofrer a derrota. E foi o que aconteceu com o Corinthians. Então, assim, foi uma vitória que eu boto sim na conta do Felipe Luiz. Ele mostrou novamente que entende muito de futebol. E quando a gente vê um time que está a passos largos, quase tocando numa ataque, chegando perto dela, pode tocar ou não, mas vai chegar perto, que é o que está acontecendo com o Flamengo. Ô, Lucas Pedrosa, essa letalidade, se você não for, eles serão. E foi o que aconteceu ontem. O primeiro tempo, e aí a gente traz aqui, não é só uma questão de intensidade, de cansaço, de tudo mais, como o Vene trouxe. É uma questão também que, além de tudo, do outro lado, tem um time. Claro. Que é o Corinthians, que joga em sua casa, ele é muito forte em sua casa. Apesar de estar fazendo uma péssima campanha em casa. Péssima campanha em casa, mas mesmo assim, tem o poder da sua torcida ali.
um elemento que é você chegar em algum momento do primeiro jogo em que você está tendo um pequeno controle, que foi o caso do Corinthians no primeiro tempo, e você ter um pênalti ao seu favor. Isso é muito incomum. E se você não for letal, você vai morrer na caça, na selva, Pedrosa. O Flamengo não fica nas cordas. Ele é um time que raramente fica nas cordas. Os piores jogos do Flamengo, pra mim, em que ele ficou nas cordas, foi contra o Estudiantes, fora de casa, e o primeiro tempo contra o Corinthians. E o que eu quero dizer com isso? É só pra mostrar como o Flamengo é um time consistente e como o Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo ontem. Porque o Corinthians ele colocou um time com Mateuzinho e Bidu nas pontas, para pressionar alto, porque são dois jogadores rápidos. Yuri Alberto pressiona, o Guinegão pressiona, Bidon, Maicon e Martínez no meio pressionam. Então eles fizeram o Flamengo, com uma questão física, ter dificuldade com a bola no pé. Com o esperto Dorival, Exato. Um Flamengo que estava tendo também dificuldade técnica, tá? Isso não é só mérito do Corinthians, que tem muito mérito, mas o próprio Flamengo não jogou bem no primeiro tempo e perdeu completamente o controle da partida. O Flamengo ficou nas cordas no primeiro tempo e o Corinthians não soube aproveitar o momento em que o Flamengo estava nas cordas. Não só por conta do pênalti perdido e que traz um aspecto psicológico de, cara, pô, você tá de brincadeira cavar dessa forma. E eu tava num programa hoje com o Djalma e ele falou assim, o Djalma cavava muito em pênalti, né? Ele falou assim, o Yuri Alberto, ele não tomou a decisão errada. Ele errou o gesto técnico. Porque o Rossi, ele tava caído. Quando ele chuta o chão, como o Veneto Vamos botar na tela? e ele cava de forma errada, olha a força que a bola vai. Gente, pra você que não viu, olha o que aconteceu. Um pênalti, estava 0-0 ainda no primeiro tempo e o Yuri Alberto fez isso aí, uma cavadinha errada, né? A bola, ela ia bater no chão antes de entrar. Ou seja, errado. Ele errou a cavadinha. Ele não errou a escolha da batida. E é até legal a gente trazer isso, porque é uma coisa muito interessante. Cara, não dá pra ficar crucificando o atleta que ele bateu sério ou que ele não bateu. Ele cometeu um erro, que poderia ter sido um erro batendo forte, ou poderia ter sido um erro na cavadinha. Ali ele cometeu um erro técnico. E o próprio Yuri Alberto, no primeiro tempo, perde um monte de chance, porque ele fica abalado psicologicamente. Aí no segundo tempo, meu amigo, a gente tá falando aqui de um time que tem não só um grande treinador, mas um grande elenco. O elenco do Flamengo propõe esse tipo de oportunidade para você. Se você não mata jogo contra o Flamengo, vai entrar no segundo tempo o Jorginho, vai entrar o Luiz Araújo, vai entrar o Danilo, vão entrar jogadores que são capazes de mudar uma partida no curso dela. E aí o Arrascaeta, que sempre aparece em jogo grande, mais uma vez chegando ao seu 19º gol na temporada aí, temporada mais artilheira dele, aparece para ser o craque, para ser o cara que destrava o jogo. Porque aquela bola ali, gente, parece que é fácil, mas não é. Ele tem 3 jogadores rodeando ele dentro da área, ele domina com uma perna e bate com a outra numa fração de segundos. E por isso que ele é o melhor jogador da América do Sul hoje em dia. Então o Flamengo, a partir daquele gol ali, tava claro para mim. Eu não sou Flamengo, mas eu conheço um pouquinho. Quando o Flamengo faz um gol de empate, meu amigo, era Deus nos acuda pro Corinthians. E o que aconteceu foi exatamente isso. Numa jogadaça do Carrascal, que a gente até comentou aqui no programa, no programa passado, né? O seguinte, o Carrascal tem que ter mais minutos. Esse cara é muito bom de bola. Tecnicamente, ele já tinha entrado bem contra o Estudiantes e ontem, pra mim, ele foi o melhor do jogo. Melhor em campo. Melhor em campo. Jogou demais. Você falou muito dele no jogo do Estudiantes. Jogou demais. E jogou numa posição que ele não tem costume, que é como meia-direita. E mesmo assim, a qualidade técnica dele é muito exacerbada. E o Luiz Araújo também, naquele tapa ali, é um tapa de muita qualidade. Então, assim, cara, o Flamengo ontem ele confirmou mais uma vez que ele tem o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil, e ele tem um treinador que talvez não seja o melhor no momento, mas ele é um dos melhores sem dúvida alguma. E aí eu te pergunto, vale a pena ou não vale a pena você ter um elenco milionário? Claro que vale. Porque se tivesse do jeito poupou ontem. Vale a pena. Desde que tenha um treinador que sabe utilizar esse elenco milionário. Mas esse que é o ponto, né, E Vini? o Felipe Luiz sabe. Ele Flamengo... sabe e muito. Sabe por que ele sabe? Porque o Carrascal, pra mim, é um baita exemplo para esse debate aqui. Porque o Carrascal ele veio para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Mas o que o Felipe Luiz entendeu no dia a dia? Ele entendeu que o Carrascal ele pode fazer aquilo que o Gerson fazia. Sim. Tanto é que foi o que ele fez ontem. Ele começou, teoricamente, como ponta direita, mas vindo muito para o meio. Colocou 4 meias. Exatamente. Por que ele fez isso? Porque o Felipe Luiz entendeu que o Carrascal pode agir dessa maneira, pode atuar dessa maneira. O treinador serve para isso, né? É isso, exatamente. Quando tem um bom treinador, ele vai conseguir tirar proveito de todos os jogadores que ele tem à disposição dele. É por isso que, respondendo a sua pergunta, claro que vale a pena ter um elenco. Desde que você tenha esse treinador para poder
dirigir essa Ferrari. Não adianta você ter a Ferrari e esse cara não tem a carteira para dirigir a Ferrari. Entende a analogia que eu tô fazendo? E o Felipe Luiz, ele sabe isso, cara. E o detalhe, ontem, né, a mudança tática dele, ele percebeu que o Dorival pegou ele de surpresa, recuando o Ranieri, mas quando ele muda para o segundo tempo, o Flamengo é outro. Então, eu vejo muita gente falando assim, os jogadores estavam... Não, os jogadores não estavam cansados. Fisicamente falando, eu acho que o problema não foi a parte física. Tanto é que eu repito aqui, os jogadores que começaram a partida nem jogaram tanto quanto o Estudiantes. O grande problema no primeiro tempo do Flamengo e a mudança da água para o vinho é a parte tática. E é aí que eu quero elogiar o Felipe Luiz, porque ele entendeu isso e soube rapidamente melhorar, ajustar. Porque tem treinador que pode até entender, mas até você ajustar na base da conversa 15 minutos de intervalo é geralmente muito difícil. É assim. Quando o Flamengo joga, geralmente é assim. O seu 11 inicial, ele tem que ser um 11 perfeito. E a maioria dos times, eles têm mais um 11 inicial do que 18, como o Flamengo tem. O Corinthians ontem entrou com um 11 inicial que competiu. Quando as trocas começam a acontecer e o Felipe Luiz faz as mudanças porque leu o jogo, a discrepância é muito grande, gente. É muito grande. Ele coloca o Thales Magno, o Kaká, aí ele coloca um garoto da base na lateral esquerda e o Corinthians faz isso aqui, ó. Sendo que o Corinthians já estava desfalcado. Exato. E o Flamengo faz isso aqui, ó. Porque o que a gente quer dizer é o seguinte, se o jogo termina empatado ontem, Vene, você acha que não estaria todo mundo massacrando o Felipe Luiz? Sim, pô. Com certeza. Sobretudo por conta do primeiro tempo. E porque vinha já de uma péssima atuação pelo Estudiantes, e aí você faz um primeiro tempo ruim, e você empatar numa rodada perfeita, aí já vem com a lança já vem pro rosto. Eu achei que o primeiro tempo contra o Estudiantes seria o pior da temporada, mas pra mim o primeiro tempo contra o Corinthians foi muito pior. Mas posso te falar uma coisa? Muito pior. Uma coisa de coração. Ainda terão muitos tempos em que o Flamengo não vai jogar bem daqui pra frente. Não, mas porque a vai questão começar não a é jogar acontecer bem. isso. A questão... Mas se ele for efetivo, É porque ontem estava irreconhecível. Mas estava irreconhecível, pra mim, por conta dessa justificativa. Pela parte tática, e não por conta dos jogadores do Flamengo. Concordo. Mas sabe, você lembra o que eu falei pra vocês aqui? E eu levo muito, assim, muitos anos que a gente vai vivendo de futebol, a gente vai vendo que tem umas coisas que elas não são novas. A gente só acaba esquecendo. Eu falei aqui, o Estudiantes pegou o macete para neutralizar o Flamengo. Talvez o Felipe Luiz demorou mais para digerir. Por ser uma Libertadores, um jogo fora de casa e tudo mais, e era uma eliminação. Agora, num jogo de brasileiro, ele tem mais tranquilidade de chegar no segundo tempo e falar assim, o que eles fizeram para me neutralizar? Eu vou ter que retocar isso. Isso vai acontecer mais vezes, porque era uma coisa nova e agora não é mais. Então, as pessoas já começam a entender qual é o ponto fraco. Todo time, seja ele qual for, tem um ponto fraco. E aí, os times adversários vão precisar descobrir. E aí, esse ponto fraco do Flamengo, essa marcação na linha alta, essa pressão, você já começa a estrangular a saída, isso já deixa o Flamengo com menos oxigênio, já vai causando mais erros no Flamengo. Então, assim, a gente vai ver ainda, e eu vou falar isso pro torcedor rubro-negro, daqui pra frente, alguns tempos assim, o Flamengo vai performar pior. Mas o que vai traduzir se ele vai ou não tocar na taça é ele ser o que ele foi ontem. Mas ele foi fatal. Tá aí um pouquinho do que foi comentado, um pouco do que foi analisado. Eles falaram ali sobre o pênalti, né, perdido pelo Yuri, uma decisão pra lá de discutível, né? Não dá pra entender porque o Yuri tomou aquela decisão. Até agora ele só pediu desculpas, né? Mas acabou não ali se pronunciando, não deu as caras para falar mais sobre esse assunto. O Flamengo conseguiu fazer um grande segundo tempo, virou pra cima do Corinthians, que no primeiro teve perna, né? Teve uma estratégia bem montada pelo técnico Dorival Júnior. O Corinthians no segundo tempo acabou cansando e, como foi comentado pela imprensa lá do Rio de Janeiro, as mudanças de Flamengo e de Corinthians, o banco de reservas é muito gritante e ficou evidente no resultado também quando o Flamengo põe jogadores de alto nível e o Corinthians com jogadores medianos. As alterações fizeram completa diferença nesse jogaço. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Obrigado a todos. Valeu!